Quando você sente medo, Hoje vamos meditar no livro de Isaías 55, 8 a 11. A palavra do Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a envie. Falando em sonhos, em pensamento, eu fui levada a meditar na vida de José, um jovem que nasceu com um propósito, com um chamado. José tinha sonhos grandiosos a respeito de si mesmo. E diante dos seus irmãos e seu pai, ele era um sonhador. Era uma criança que tinha sonhos, que o elevava, que o exaltava. Com o passar do tempo, os irmãos de José criaram no coração uma rejeição contra José, a ponto de atentarem contra a sua vida, o jogando numa cisterna. E ali veio uma caravana, e assim José foi levado para o Egito. E ali foi vendido como escravo para Potifar, o chefe da guarda de Faraó. E ali José servia na casa de Potifar como escravo. E a mulher de Potifar se enamorou de José. E ela começou a investir contra a vida daquele jovem. Para se manter fiel a Deus e ao seu Senhor, ele disse não. E ao dizer não, ele foi caluniado por ela e assim foi jogado numa prisão. Chegando na prisão, José achou graça aos olhos do carcereiro e começou a delegar a José algumas funções. E certa vez o copeiro e o padeiro de Faraó foi jogado na prisão. E eles tiveram sonhos que tiraram-lhe o sono. E eles não entendiam aquele sonho. E conversando com José, Deus deu a José essa interpretação daqueles sonhos. E tudo que foi dito por José assim aconteceu. Mais adiante, Faraó, por sua vez, teve um sonho que o tirou o sono, que perturbou a sua mente. Ele procurou entre magos e adivinhos para interpretar aquele sonho, e não aconteceu. Então José foi chamado à presença de Faraó, e assim contou-lhe o sonho. E José, pela capacidade que Deus tinha lhe concedido, conseguiu interpretar todo o sonho de Faraó. E ali ele foi levado a governador do Egito, uma das maiores terras naquela época. Hoje, sendo tempos atrás, o Egito seria uma das maiores potências no mundo. Então ele se tornou governador daquela terra. E meditando nisso, eu fui olhar toda a trajetória de José. Glória a Deus que ele virou governador. Glória a Deus que os sonhos de José se realizaram. Mas eu fui analisar toda a trajetória da sua vida. José foi rejeitado por seus irmãos, foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, foi caluniado e jogado numa prisão. Então não foi fácil, não foi uma trajetória fácil. E ficou para mim essa mensagem de que não importa a sua luta ou a sua dificuldade. Aquele sonho que Deus colocou no teu coração vai se realizar. Vai se realizar porque à medida que eu analisei a história de José, em nenhum desses momentos de dificuldade, de dor, tristeza, rejeição, ele murmurou contra Deus. Não se encontra em toda a palavra José se levantando e dizendo que Deus foi infiel, que Deus foi ruim, que Deus não guardou, que Deus não o protegeu. Simplesmente ele se manteve fiel a Deus. Tanto em casa, quando contava os seus sonhos, quando esteve naquela cisterna, quando foi vendido como escravo, quando foi lançado na prisão, e assim ele se manteve fiel a Deus. E Deus o exaltou. Então, para nós, fica essa mensagem. Tudo aquilo que Deus tem para a sua vida vai se cumprir no tempo de Deus. Porque a palavra diz que há um propósito para todas as coisas embaixo dos céus. Então, mantenha a sua fidelidade a Deus, meu irmão. Mantenha a sua fidelidade ao Senhor e certamente todos os teus sonhos e os teus propósitos vão se realizar. Mesmo que agora você não veja, mesmo que agora você se sinta jogado numa cisterna, mesmo que você se sinta encarcerado numa prisão, entenda que os pensamentos do Senhor não são os teus pensamentos. Que os caminhos de Deus não são os teus caminhos, mas que por certo Ele te levará para onde Ele quer
que você chegue. Ele te conduzirá à vitória se você certamente se manter em fidelidade a Ele. Então, em nome de Jesus, que possamos nos manter firmes, fiéis a Deus, em toda e qualquer circunstância de nossa vida, para que Ele possa realizar os nossos sonhos. Deus abençoe.